Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente falar de Emmanuel Martinez, o que temos até hoje, o porquê a escolha do Emmanuel Martinez, enfim, vamos destrinchar um pouquinho e trarei também um pouquinho daquela famigerada opinião sobre todas essas questões. Primeiro modo, há um entendimento do Dorival de que o time precisava de pelo menos mais dois volantes com capacidade híbrida. E o que eu quero dizer com capacidade híbrida? Que tivesse é, muitas características que se completassem no meio-campo tricolor. Eu vou usar muito o exemplo de Alisson e Pablo Maia, que são o quê? Se você parar para olhar os dois jogadores, eles são bem completos. Se você precisar de um Pablo Maia indo para o ataque, ele tem um chute de fora que é interessante, ele também tem uma boa chegada na frente, ele tem uma boa estatura, então ele pode cabecear bem, inclusive acabou fazendo um gol contra o Atlético Paranaense. O Alisson a mesma coisa, o Alisson defendendo também é muito bem, taticamente é disciplinado, os dois têm boa velocidade, não são jogadores lentos, tem boa marcação, bom passe, boa presença ofensiva, podem até em eventual momento se alternar entre quem é o primeiro e quem é o segundo volante. Então a intenção da comissão técnica era ter mais jogadores nesse sentido. Porque se você for olhar os outros volantes do elenco, eles fogem muito dessa característica. O Mendes e o Luan são completamente diferentes dos dois, né? Eles têm uma capacidade bem mais de destruição de jogadas dos adversários, de mais um poder de marcação do que propriamente ter serem mais completos. Eles têm algumas deficiências quando já começa a saída de bola, quando uma chegada na frente, enfim. E aí tem outros atletas também ali no elenco, como o Gabriel Neves, que tem uma clara deficiência de marcação, apesar de ele ter um passe muito bem apurado, né? Acho que a principal característica do Neves é o passe, mas a defasagem em outros meios e outras características acabam fazendo com que o Dorival entende que precisa de outros atletas no setor. Não que Gabriel Neves seja completamente descartado, ou que outros atletas que podem fazer a função, como o Thales Costa, que é tido como muito promissor, mas que não há nesse momento uma ideia de queimar etapas com o Thales, com o Negrucci, com o Ibali. Então o Dorival quer para a próxima temporada alguns jogadores prontos, pelo menos 4 jogadores ali nesse setor que ele considere prontos e que possa suprir a ausência. Pablo Maia saiu, o Luiz Gustavo ou o Emmanuel Martinez pode fazer a função, e a mesma coisa do Alisson. Mas em determinado momento do jogo eu preciso de um passe mais apurado, então eu vou de Gabriel Neves. Enfim, ele quer ter dois reservas imediatos para Pablo Maia e Alisson, sem que mude a característica do time, sem também não deixar de ter outras peças que sejam diferentes nesse sentido. Então, acho que ficou clara o motivo dessa procura por dois volantes. O primeiro seria o Luiz Gustavo, né, que também tem essas características, né, inclusive já jogou até como zagueiro e pode eventualmente fazer essa função, mas é um jogador completo. O Luiz Gustavo ele pode não se destacar por ser um marcador nato, por ser um passador, por ser um grande na saída de bola, por ter uma presença muito forte ofensivamente, mas ele sabe fazer bem todas essas funções. Ele não tem uma característica que ele é uma nota 8, 9 ou 10, mas ele é completo, uma nota 6 e 7. E é isso que o Dorival quer nos seus volantes para a próxima temporada, e entra também num pouco do que é o Emmanuel Martinez. Ele tem jogado num sistema de jogo diferente no América. O América tem jogado com 3 volantes, na maioria dos casos, e ele tem sido o primeiro volante. Então, em tese, ele está sempre protegido por 3 defensores. Então, trazendo para o esquema do Dorival, a grosso modo, ele seria ali um segundo volante. E ele tem características interessantes, porque além de ter aprendido a marcar, porque pouca gente sabe, o Emmanuel Martinez ele sempre foi um homem de frente. Ele foi sempre um meia de ligação, um meia direito, um meia esquerda, um meia que jogava aberto pelos lados do campo, segundo atacante. Então ele lembra até um pouco o Alisson nesse sentido, né? E até um entendimento ali interno de que ele é meio que um Alisson gringo. Até o blog do São Paulo fez uma matéria relacionada a isso, que é basicamente o que pensam internamente ali o São Paulo, de que ele é um Alisson gringo, né? Que ele tem as mesmas características do Alisson. Então é por isso dessa necessidade. É um cara que
em determinado momento também pode fazer outras funções, mas por ele ter essas características ofensivas, ele acaba ele sendo mais dinâmico. Essa que é a palavra, é dinâmico. O Dorival entende que com outros jogadores, por conta dessas deficiências que eu trouxe, o meio campo do São Paulo sem Alisson ou Pablo Maia acaba ficando pouco dinâmico. Ele não quer que isso seja perdido e é por isso que o São Paulo entende que precisava de pelo menos dois volantes ali, um primeiro e um segundo. Quer dizer que o Pablo Maia vai sair? Não. A informação que eu, Alex, tenho é que caso o Pablo Maia seja negociado, o clube vai buscar outro jogador para essa posição, um terceiro volante ali para essa posição, diferente do Beraldo. O Beraldo ainda vai se estudar se de fato precisa, porque é o entendimento que já tem outros bons zagueiros no elenco. Mas beleza, já sabemos o porquê o São Paulo quer o Emmanuel Martinez, mas em que pé que tá? Como é que tá essa situação? Tá avançado, não tá? Abriu conversas. Quer dizer que vai fechar? Obviamente que não, porque há uma cautela, há uma abertura de negociação. Lembra, eu trouxe para vocês com exclusividade sobre o Emmanuel Martinez, que era um cara que o São Paulo estava de olho, que era um nome que estava na lista. E aí foi avançando. Aí o próprio Gabriel Sá trouxe que abriram as conversas pelo jogador. E aí foi isso que aconteceu. O São Paulo tinha o jogador na lista, foi analisando outros nomes e falou, não, realmente, a gente fez uma avaliação aqui junto com a comissão técnica, é esse nome que a gente quer. E aí, América, vamos começar a negociar. E aí o América ele pagou 6 milhões de reais para ter o jogador quando contratou do Barcelona do Equador. E aí, obviamente, o América quer um valor próximo a isso, porque entende também que o jogador acabou se valorizando. Outras equipes sondaram a situação, mas hoje o São Paulo é a única equipe que está de fato negociando com o Emmanuel Martinez. Tem outros de olho, mas o São Paulo foi o que abriu conversas diretamente com o América. E isso pode ser crucial, porque o América ele tem uma recorrência no mercado de respeitar sempre quem iniciou, quem sempre fez o primeiro contato pelos jogadores, de priorizar aquela conversa. Então o América quer um valor próximo do que ele pagou. O São Paulo, obviamente, a gente já sabe, eu já trago para vocês em todas as oportunidades possíveis, o São Paulo tenta sempre baratear o máximo possível de algum reforço, seja trazendo de graça, seja negociando o menor valor possível. E as conversas estão transitando nesse meio, de buscar convencer o América a fazer esse negócio. Seria o quê? Tá bom, você não bate o pé e quer, por exemplo, 7 milhões? Então a gente topa pagar, mas vamos fazer um parcelamento durante 3 anos. A gente faz ali 6 parcelas durante 3 anos, a gente faz uma parcela mensal, a gente faz uma parcela bimestral, trimestral, semestral, ou não. Eu não vou pagar esse valor, mas ó, eu pago 3 e eu te empresto um jogador meu, eu pagando os salários dele integralmente. E aí o salário dele é X, a gente multiplicando por um ano de contrato, a gente tem esse valor e aí você abate no valor final do Emmanuel Martins. Então, são essas as conversas hoje que o São Paulo e o América estão conversando, né? Conversando. De entender realmente qual que será a viabilidade nesse negócio. Aquele famoso bom para todos. Um ponto importante é que o jogador, ele sinalizou positivamente. Ele falou, não, quero jogar no São Paulo me interessa, vamos negociar, vamos realmente fazer essa negociação aí porque o São Paulo me interessa. Porque às vezes, né, tem aquela, por exemplo, o Mastriani, ele sobre a sondagem do São Paulo, ele falou, não, ó, São Paulo ali tem o Caleri, ele é titular absoluto, eu quero ir para um time que eu tenho oportunidade de ser titular, ele é um ídolo lá, eu acho que eu não vou jogar, acho que você é um reserva bem claro ali na próxima temporada, então para o São Paulo eu não quero ir, que é um direito do jogador também, né? Ele quer jogar, ele quer ser protagonista, então ele entende que o São Paulo não dará isso para ele por conta do Caleri ser o cara da sua posição. O Martinez não, ele já deu o aval e falou, não, beleza, para o São Paulo eu quero, vamos conversar, vamos abrir conversa. Então é nesse sentido. Do lado do São Paulo, há um otimismo bem claro sobre essa situação, porque é um nome que o São Paulo entende que é viável e por isso que foi atrás. O lado do América quer negociar, acha que tudo bem negociá-lo, que quer buscar os melhores meios, que quer buscar um denominador comum com o São Paulo. Então aí é só realmente encaixar todas essas peças para que de fato o Emmanuel Martinez se torne jogador de São Paulo. É uma garantia? Não, mas é algo que está caminhando e pode acontecer aí nos próximos dias.
Beleza? Espero que tenha ficado clara aí toda essa situação, por que o São Paulo quis, como é que tá o negócio, enfim. A qualquer momento eu volto com mais detalhes aí sobre o Emmanuel Martinez. Até a próxima. Tchau!